Isabela, pode falar. Microfone, Isabela. Oi? Certinho. Bom, boa noite a todos, boa tarde. Eu sou a Isabela, para quem não me conhece. Sou secretária-geral da FEAGRE e vamos dar início ao quarto dia de palestras. A primeira palestra do dia será com o tema de reuso de águas na agricultura, com o José Hamilton Santos Júnior, que é engenheiro agrícola, mestre e doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande. Atuou entre 2011 e 2015 no Instituto Nacional do Semiárido, como gestor da Estação Experimental do INSA. Ele atualmente é professor adjunto, lotado do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Rural de Pernambuco, em Recife, bem como atua como professor permanente no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da UFRPE. Antes de eu passar a palavra, eu queria dar uns recadinhos. Vocês podem deixar as perguntas no chat, que no final são reservados alguns minutos para a gente tirar dúvidas. As palestras ficarão disponibilizadas somente na semana que vem, por 48 horas, tanto as palestras quanto os questionários. E lembrar vocês de que a palestra de LPF amanhã alterou o horário, das 16 horas, em horário de Brasília, para as 14 horas, no auditório 3. E também é importante que vocês confirmem a presença, para quem ainda não confirmou, com o trabalho com a Juliana. Vou passar a palavra agora, pode começar. Olá, sou eu? Minha vez? É a sua vez. Tá, vou compartilhar aqui minha tela, certo? Certo. Uhum. Então, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas. Como já foi dito, eu sou o professor José Hamilton, aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e vou colaborar, vou trocar ideias com vocês hoje sobre reuso de água na agricultura. Claro, antes eu gostaria de agradecer o convite da coordenação do evento, agradecer a Ana e o Danilo que mediaram o contato, a todas as pessoas que estão participando na organização, certo? E desejar a todos muita saúde e que todos estejam bem. Então, falando aqui sobre o nosso tema, pessoal, a gestão dos recursos hídricos nesse período de escassez é o desafio do século XXI. Estamos falando de lidar com a oferta de água, que é irregular no tempo e no espaço, que é diferente em diversas partes do mundo, diferente em diversas partes dentro de um mesmo país, e que afeta os mais diversos setores da economia. E, claro, aqueles setores que mais demandam água são os mais sensíveis a essa limitação, e são aqueles que demandam dos gestores, dos pesquisadores, maiores esforços para que possam buscar e desenvolver e também propor tecnologias que venham auxiliar nessa gestão dos recursos hídricos em escassez. E aí, uma das áreas que mais demanda água é a agricultura irrigada. Então, nesse cenário, pesquisadores têm sugerido e gestores têm adotado como uma das formas de se lidar com essa escassez a utilização de águas de qualidade alternativa, ou, como alguns gostam de chamar, águas de qualidade inferior. E aí eu posso citar como exemplo a utilização de águas salobras na agricultura, a utilização de águas captadas diretamente da chuva e também a utilização de água que já passaram por processos outros
atividades humanas outras, inclusive a própria atividade doméstica, que aí é a ideia do reuso de água, utilizar uma água que já foi previamente utilizada e que possui características próprias, certo? Então, pessoal, a minha fala, nesse contexto amplo de reuso de água, existem livros sobre esse tema, de vasto que ele eu estruturei a minha fala hoje em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre as considerações iniciais, certo? Definições, objetivos. Vou falar um pouco sobre vantagens e limitações, um pouco da legislação e trazer para vocês algumas fontes hídricas que são passíveis de ser utilizadas no reuso de água na agricultura. No segundo momento, eu vou destacar o esgoto doméstico como uma água residuária proveniente da atividade doméstica, certo? Vou definir, caracterizar, apresentar sua composição e avaliar um pouco com vocês o potencial, o volume de esgoto disponível para que possa ser utilizado na agricultura. Vou comentar também um pouco sobre a expansão, a presença da legislação em alguns países ao redor do mundo e vou finalizar minha fala trazendo um pouco da experiência nas atividades de pesquisa desenvolvidas pelo nosso grupo de trabalho aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco e também pelos parceiros que nós temos no Instituto Nacional do Semiárido. Certo? Então, pessoal, o que é reuso de água? O que é água residuária? São temas que são expressões que são cunhadas ao longo do tempo, mas que foram organizadas pelo 2º artigo da Resolução 54 de 2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E aí vocês podem observar que termos como água residuária, reuso de água, reuso direto de água, entre outros, foram organizados e de modo que a gente tem que reuso de água é a utilização de água residuária. E a própria resolução nos diz que água residuária é esgoto, uma água descartada, um efluente líquido de edificações, indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não, certo? A legislação, essa normativa, na verdade, essa resolução se preocupa também em definir para a gente o que é o produtor de água de reuso, o que é o distribuidor de água de reuso e quem é o usuário da água de reuso. Então, vocês podem ver que as definições foram elencadas por essa resolução e que nos trazem a ideia de que o reuso é basicamente a utilização dessa água residuária e a água residuária são águas que já passaram por um processo antrópico e que possuem características próprias, influenciadas naturalmente pelo processo a qual ela foi submetida, certo? Por que fazer reuso? Quais são os objetivos do reuso? Então, eu destacaria, pessoal, entre tantas colocações que podem ser feitas, a primeira palavra é a racionalização. Essa ideia de ciclar água e nutrientes que estavam no campo e agora são disponibilizados na cidade, na forma de alimentos, na forma da própria água. Esse retorno para o campo traz uma ideia de racionalização, certo? E vejam, de compatibilização do consumo da água. Uma outra palavra que chama atenção são as potencialidades do reuso. O seu objetivo pode estar associado, pode ser atribuído ao aproveitamento do potencial hídrico e ao potencial nutricional, que são 2 principais pilares do reuso agrícola, especialmente, claro, em regiões com escassez hídrica, como é o caso do nosso semiárido aqui brasileiro, certo? E, por fim, mais uma palavra-chave, não menos importante, na verdade até mais importante, é obter benefícios sociais, ambientais e econômicos também, certo? Então, eu selecionaria esses 3 como os objetivos do reuso na agricultura. Pessoal, as vantagens do reuso são inúmeras. E, para organizá-las e ficar didático, eu separei em alguns eixos.
O primeiro eixo de vantagens que eu gostaria de mencionar é a destinação segura do efluente. E, claro, seus impactos sobre a saúde pública. É óbvio, se você considerar o esgoto doméstico como uma fonte de água para o reuso, a ampliação dessa atividade implica na necessidade de você ter mais esgoto. Para se ter esgoto, a fonte, a origem dele, sendo doméstica, implica naturalmente na expansão do saneamento básico. E aí vira uma sequência, né? Quando se amplia o saneamento básico, as implicações sobre a saúde pública são diretas. Existem, inclusive, assertivas muito conhecidas sobre aquela famosa frase que diz: cada dólar investido no saneamento básico, você economiza 4 na saúde pública. Isso já avançou, já se discute 8, 9 dólares de economia na saúde pública a cada dólar investido no saneamento básico. Então, um segundo eixo que eu colocaria seria o aumento da disponibilidade hídrica para a irrigação. Claro, mediante captação, tratamento e disponibilização dessas águas para os sistemas irrigados. E aí, vejam, a gente tem vantagens associadas como ampliação da oferta hídrica de boa qualidade para outros fins. A gente também tem a ampliação da oferta hídrica em regiões com limitação, com escassez hídrica para irrigação e, consequentemente, com a ampliação da área irrigada, todos os benefícios sociais e econômicos já conhecidos provenientes dessa atividade estarão presentes como vantagem do reuso. Mais dois eixos de vantagens que eu queria comentar com vocês. A questão do aporte nutricional. E aí, isso está muito relacionado à questão dos custos com a aquisição de fertilizantes sintéticos, né? A primeira vantagem dentro desse eixo que eu elencaria seria a redução da poluição ambiental pela destinação racional dessa carga nutricional. E aí evitar, inclusive, problemas outros, como eutrofização de corpos hídricos e etc. Certo? Uma segunda vantagem dentro desse eixo seria a redução de custos na aquisição de fertilizantes sintéticos. A literatura chega a mencionar até 600 dólares por hectare, a depender da origem dessa água residuária. E, claro, melhor fertilização, naturalmente, isso associado a manejos adequados, ganhos de produtividade. E, por fim, o último eixo de vantagens que eu queria comentar com vocês, nessa troca de ideias, seria os ganhos ambientais, não menos importante, na verdade, até mais importante. Resultados sobre o meio ambiente. E aí eu queria citar a ciclagem de água e nutrientes e a minimização da descarga nos corpos hídricos, certo? São vantagens que são associadas ao reuso, uma vez considerando-se toda a cadeia da obtenção da água até a sua utilização na agricultura, certo? Mas, como nem tudo são flores, eu também quero comentar sobre as limitações. E aí, de igual modo, eu também elenquei em eixos para vocês observarem. Vocês podem ver, o primeiro eixo que eu coloco para vocês são os riscos à saúde humana. Claro, a exposição a patógenos como vermes, parasitas, protozoários, entre outros, certo? E esses riscos estão associados tanto ao trabalhador, ao usuário do sistema de irrigação, que está em contato com a água residuária, claro, nesse caso, sem o devido tratamento, mas também aos consumidores de produtos. E aqui, gente, eu quero fazer um parêntese, geralmente produtos in natura, cuja água é aplicada diretamente nas folhas, a exemplo nas folhas ou do produto que vai ser consumido. A exemplo aqui das hortaliças folhosas, por exemplo, certo? Então, esse caso não é o caso das pessoas que consomem produtos de plantas irrigadas com água residuária, cuja água é depositada na raiz e não há contato entre a água e o produto a ser consumido. São coisas diferentes. Aqui eu me refiro a produtos que são molhados pela água residuária, certo? Sem o devido tratamento e que não tem o devido tratamento também quando chega em casa. Um outro eixo
Um outro eixo de limitações seria os riscos à sustentabilidade dos solos. E aqui eu elenco os riscos de ocasionar problemas de salinidade. Vocês sabem que o esgoto doméstico ele tem uma carga nutricional, uma carga de sais interessante. Então, a depender do manejo, existe sim o risco do uso da água residuária proporcionar problemas de salinidade. Uma outra limitação, a depender da origem dessa água residuária, seria o risco do aporte de metais pesados ao solo, certo? Se você tem uma água residuária proveniente de algum tipo de indústria que lide com esse tipo de metal, o risco dessa incorporação é iminente. E também o risco de contaminação do lençol freático. Né? Um manejo inadequado da irrigação com água residuária pode, sem sombra de dúvidas, alcançar e contaminar um lençol freático, aí trazendo problemas para a sustentabilidade dos solos e também do meio ambiente. Outros dois eixos de limitações que eu coloco para vocês é essa questão da limitação na irrigação. E aí, a primeira limitação que eu coloco para a gente no nosso debate aqui é o risco de entupimento em sistemas de irrigação, especialmente aqueles localizados. E também, gente, uma outra limitação do ponto de vista mais do manejo da água vem do fato de que a carga iônica proveniente da água residuária implica num certo aumento do potencial osmótico. E esse efeito osmótico, ele afeta diretamente a absorção hídrica. Então, pode haver aí, a depender do manejo e da salinidade dessa água, uma certa imprecisão na determinação da lâmina de irrigação. Sobretudo, se você vai utilizar sensores de determinação do conteúdo de água no solo, ou se você vai utilizar parâmetros climáticos, que, inclusive, não vão considerar esse efeito osmótico que acontece no solo e prejudica a absorção hídrica. O último eixo de limitações que eu coloco para vocês está ligado às questões legais e culturais. E aí é uma limitação mais para alguns países que ainda não têm protocolos legais de utilização da água residuária em função da sua origem, em função do tipo de solo, em função do bioma, em função de uma série de características que vão garantir a sustentabilidade desse meio de cultivo, certo? Uma outra questão que pode ser colocada é a ausência de exigência de responsabilidade técnica, que está tudo no escopo aí dessa questão dos protocolos legais. Eu sempre advogo a ideia de que uma área irrigada a partir de certo tamanho e certa importância financeira deveria sim contar com a responsabilização técnica, especialmente do engenheiro agrícola ou de um agrônomo, certo? E aí, como questão cultural, eu coloco uma eventual rejeição cultural ao consumo de produtos produzidos no contexto do reuso agrícola, certo? Gente, leis, legislação. E aí vocês podem ver esse conjunto de informações que eu coloquei aqui na tela. Mas, na verdade, o meu objetivo foi só apresentar uma ordem cronológica para vocês, dizer um pouco do que cada lei, norma ou resolução trata. Essa discussão sobre os recursos hídricos são bem antigas do ponto de vista legal no Brasil, né? A gente tem desde 38 com o Código das Águas, mas da Constituição de 88 para cá, a gente pode citar a Lei 9.433, de 97, de janeiro de 97, né? Ela é a lei que define a Política Nacional de Recursos Hídricos e ela cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, certo? E aí, um pouco depois, ainda em 97, a NBR 13969, ela vem dispor sobre tratamento e disposição dos efluentes de tanques sépticos. Aí você pode ver que é disposição de efluentes num nível pequeno, num nível menor, tanques sépticos. Em 2005, em março de 2005,
A resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ela veio dispor sobre a classificação dos corpos de água e as diretrizes ambientais para o seu enquadramento. E aí você pode observar que ainda em 2005, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos já emitiu a Resolução 54, que estabelece modalidades e diretrizes gerais e estimulam a prática de reuso direto, não potável, de água em todo o território nacional, mas ainda numa escala pequena. Em 2010, a Resolução 121 atualizou, incrementou um pouco do que vinha sendo já discutido, né? Estabeleceu diretrizes e critérios para essa prática de reuso no modo agrícola e florestal. E, por fim, a Resolução 430 de 2011 atualizou um pouco a Resolução 357 de 2005 com relação à questão das condições e padrões de lançamento. Gente, isso é o que a gente tem do ponto de vista de legislação federal. Existem, claro, alguns estados brasileiros têm a sua legislação própria e específica com relação ao tema, mas não é tão aprofundada. O fato é que, no seu artigo 9º, no seu primeiro ponto, a ideia do legislador é assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes. Então, você percebe que existe uma ideia de ter uma água com a qualidade própria e associá-la a um uso compatível. E aí, no seu artigo 10º, fica expresso que as classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental, que, no caso, vem o Ministério do Meio Ambiente. Aqui a Resolução 357, que eu já citei para vocês, que estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. E aí é interessante, gente, que ela faz uma separação mais do ponto de vista de concentração inicialmente, certo? Ela chama de água doce aquela água que tem uma salinidade igual ou inferior a 0,5 permilagens. Água salobra, aquela água que está entre 0,5 e 30 permilagens. E água salina, águas que possuem uma salinidade, uma concentração salina superior a 30 permilagens. E dentro dessas águas, cria-se classes. Classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. À medida que a classe aumenta, a qualidade da água vai de excelente a ruim. E os usos vão daqueles mais exigentes aos menos exigentes, certo? Essa é uma disposição geral que a Resolução 357 do CONAMA e suas atualizações trazem, inclusive explicitando no que pode ser utilizado a água de classe tal, dentro do contexto salobra, dentro do contexto doce, pode ser utilizado para tal cultivo, e etc. Certo, gente? Esse é um pouco do panorama que a gente tem com relação à legislação brasileira. Claro, a gente sempre comenta que é necessário que os protocolos de uso, os protocolos a serem utilizados no reuso de água sejam aprimorados. A gente precisa de algo que respeite os biomas, que respeite os tipos de solo, que respeite a origem dessas águas residuárias, dentre outros aspectos. É uma carência que ainda temos no Brasil com relação à legislação, aos protocolos para o reuso de água na agricultura. E aqui, como exemplo, gente, um exemplo final sobre essa coisa da legislação, por exemplo, se você tem uma água proveniente de esgoto doméstico, esgoto urbano, como está aqui, e o interesse é utilizar na agricultura, na irrigação, existem alguns parâmetros. E aqui, só para quem não está lembrado, ver aquela história da qualidade da água, que é um parâmetro, que é um padrão, certo? Então, os parâmetros sugeridos pela resolução, oxigênio dissolvido, DBO, COLE e SST, certo? São parâmetros que têm os seus padrões comparados com a legislação que permitem ou não a sua aplicação. E com relação às fontes, gente, as principais fontes hídricas para o reuso agrícola, que eu elenquei aqui, existem várias outras, claro, o efluente doméstico, pela sua importância, pelo seu volume, a vinhaça, muito importante em regiões produtoras de cana-de-açúcar, por exemplo, a suinocultura, né? A água residuária proveniente da suinocultura é também uma fonte hídrica para o reuso agrícola,
As agroindústrias produzem também muita água. Aqui, para o semiárido, é muito importante o aproveitamento do rejeito de salinizadores. Inclusive, vários trabalhos de pesquisa têm sido feitos nessa linha aí, de viabilizar esse reuso de água mediante a utilização de cultivos hidropônicos ou a utilizações outras compatíveis. A questão da piscicultura, a água da piscicultura também pode ser uma fonte interessante, entre outros. Citei essas, pessoal, mas eu quero focar um pouco mais, como falei no começo, no esgoto doméstico. E aí, por diversas razões. E a mais especial delas é a questão de volume, pensando numa situação mais macro, certo? O que seria esse esgoto doméstico, gente? Quando a gente fala em água residuária proveniente de esgoto doméstico, a gente já começa a delimitar um pouco as coisas. Até porque, como a gente viu, a Resolução 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos diz que a água residuária pode ser proveniente de várias origens, certo? Então, aqui a gente está delimitando o esgoto doméstico para que a gente possa trabalhar melhor esse conceito e a aplicação do reuso de água na agricultura. Então, com relação ao esgoto doméstico, eu vou falar um pouco sobre definições, composição, a sua constituição, caracterização e aí o seu potencial para o reuso, certo? O que vem a ser o esgoto doméstico? Quando a gente quando a gente se pergunta essas, vamos dizer, obviedades, né? Se pergunta a qualquer pessoa o que é esgoto doméstico, cada um vai ter a sua definição. Mas aí eu separei algumas aqui para a gente trocar ideias e eu trago a definição como um lixo que produzimos utilizando a água, os desertos dos vasos sanitários, da pia, da cozinha, que escorrem pelo ralo do chuveiro, das pias e demais ralos espalhados pela casa. E uma outra definição poderia ser os dejetos provenientes das diversas modalidades de uso da água em qualquer edificação que tenha banheiro, cozinha e lavanderia. Ou seja, gente, todo aquele lixo que produzimos utilizando a água num contexto doméstico, num contexto, como diz aqui a própria definição, que tenha vaso sanitário, pia, chuveiro, certo? Entre outros aspectos. Esses esgotos domésticos, gente, aí a gente começa a conhecer um pouco mais dessa água residuária proveniente de esgoto doméstico. Você vai ver que é uma água que é 99,9% composta por água e 0,1% composta por sólidos. E dissolvidos na água você tem materiais orgânicos, você tem proteínas, carboidratos, enfim. E os sólidos, dentro desses 0,1% dos sólidos, você tem muito material inorgânico. E aí, veja, detritos e minerais pesados, metais e sais. E aqui uma grande vantagem do esgoto doméstico. A grande maioria desse material sólido é composto por sais. É muito difícil você encontrar metal pesado no esgoto doméstico, certo? O que é um problema para a agricultura irrigada. Então, se você já parte utilizando um material que não vai ter o esgoto, que não vai ter o metal pesado, como é o caso do esgoto doméstico, isso é uma grande vantagem para nós, certo? O esgoto doméstico, quanto à sua constituição, isso aqui já é uma conversa mais clássica, né? É composto por águas cinzas. E aí, gente, é toda aquela água que é proveniente dos lavatórios, dos chuveiros, dos tanques, da máquina de lavar, enfim, são águas que têm uma certa característica, diferentemente das águas negras, que aí já envolvem águas provenientes do vaso sanitário, contendo fezes e urina. E eu também fiz questão de destacar aqui para vocês, até porque vai que alguém tem interesse de se debruçar sobre o tema, né? As águas amarelas, que são aqueles efluentes que contêm predominantemente urina. E aqui eu trago informação, e aí você pode ver a fonte, certo? A urina corresponde a menos de 1% do volume do esgoto doméstico, certo? Então, esse esgoto é constituído por águas cinzas, negras e amarelas. Com relação a essa questão da constituição, você pode ver aqui que de um total, geralmente, do que é produzido em termos de esgoto, cerca de 40% aí são águas negras, 60% águas cinzas, que é uma fonte do Clark King, né? Com relação a essa questão do consumo interno dentro das residências, existe uma proporção toda montada, e aí o destaque para o consumo de água nas bacias sanitárias e também
para o chuveiro. Ou seja, a bacia sanitária vai produzir água negra e o chuveiro vai produzir água cinza, né? E aí, gente, o que vai influenciar as características desse esgoto doméstico? O clima mais quente, clima mais úmido, clima mais ameno. Isso influencia muito o consumo de água e consequentemente, as características desse esgoto doméstico. A situação social e econômica da população, da qual é coletado o esgoto doméstico, os hábitos, o que consome, o poder de consumo, tudo isso vai influenciar muito essa questão da caracterização do esgoto doméstico. E, claro, gente, a qualidade da água consumida pela população. Infelizmente, algumas populações não têm acesso à água de boa qualidade e acabam consumindo água com certo teor de sais. Isso também vai influenciar, sim, as características desse esgoto doméstico que se pretende utilizar no reuso. E aqui eu coloco para vocês um pouco das características químicas das águas cinzas. E aí vamos destacar aqui a questão da DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Observe, média de 19 miligramas por litro. Guardem esse número. Vamos avaliar aqui a questão física e microbiológica, certo? Biológica. Olha os coliformes fecais, média de 27, certo? E aí a gente olha para as águas negras. Quando a gente compara a DBO, por exemplo, ela já sobe para 69, a média. Tá vendo? E quando a gente compara os coliformes, ele já sobe para 29. E aí, claro, tudo associado à origem dos materiais que estão em suspensão. Certo, gente? Com relação às águas amarelas, eu vou fazer esse pequeno destaque para deixar claro para vocês algo que me chamou muita atenção quando a gente vai lendo sobre o assunto. As águas amarelas, a urina humana, ela constitui menos de 1% do volume do esgoto doméstico convencional. Mas vejam só, fontes da literatura, o Johansson, por exemplo, comenta que aproximadamente 80% do nitrogênio, 55% do fósforo e 60% do potássio que está disponível no esgoto doméstico é proveniente da urina humana. Ou seja, a gente tem algo que é muito concentrado e tem uma riqueza muito grande em termos de nutrientes, certo? As questões microbiológicas podem ser tratadas, existem técnicas para fazer isso. Está aqui a referência do Esrey, né? Especialmente nessa questão do armazenamento da urina, certo? Mas aí fica uma conversa à parte do aproveitamento da urina humana na agricultura. Certo, gente? E com relação ao potencial, a gente já viu que o esgoto não tem metal pesado, que o esgoto é muito rico em sais, em nutrientes, que o esgoto é composto de águas cinzas, de águas negras, de águas amarelas. Mas qual o volume que a gente tem disponível? E aí eu vou pedir licença a vocês que não são do semiárido para mostrar aqui um pouco os dados do semiárido brasileiro, certo? Vejam só, gente. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o número de sedes municipais de cada recorte semiárido de cada estado do semiárido brasileiro. Essa barra maior, mais escura, representa o total de sedes. A segunda barra, menos escura, representa as sedes atendidas com coleta de esgoto e a seguinte, mais clara, representa aquelas que são atendidas com sistema de coleta e tratamento. Quando você observa a diferença entre o total disponível para ser coletado e o que já é coletado e tratado, você percebe que ainda existe um potencial enorme de volume de água a ser disponibilizado para o reuso de água quando se trabalha a ideia de aproveitar o esgoto doméstico. Vamos aprofundar aqui a discussão. Vejam só, o volume de esgoto em 1.000 metros cúbicos por ano. Mais uma vez, a barra mais escura é o que é produzido, a barra um pouco mais clara é o que é coletado e a barra mais clarinha é o tratado. Se vocês passarem um olhar aqui nesse gráfico, vocês vão observar que a diferença do esgoto que é produzido para o que é coletado, pelo menos, ainda é muito, mas muito grande. Ou seja, existe um potencial de ampliação na coleta e disponibilização para a agricultura muito grande. E aí, para ficar bem mais clara essa diferença, você pode ver que o potencial aqui é em torno de 4 vezes
é possível aumentar em até 4 vezes o que já é coletado, em média. Então, você pode ver que existe um potencial muito grande no esgoto doméstico, claro, se servindo de instrumentos de saneamento básico, para que possam realizar a coleta, de instrumentos de tratamento desse esgoto e, claro, disponibilização para a agricultura, certo? Agora, gente, uma coisa que é interessante observarmos, e aí eu quero deixar essa frase aqui de um colega nosso que trabalha também nessa área de reuso, ele sempre diz que toda cidade do semiárido brasileiro é um rio perene, justamente por essas informações que a gente tem aqui. Existe muita água numa região que tem escassez hídrica, que é desperdiçada e que poderia ter um outro fim, um fim de reuso agrícola, certo? Agora, todo esse reuso precisa ser normatizado, precisa ter protocolos de uso, para que a gente não, ao invés de ter uma solução, a gente não traga um problema. E aí, como é que anda o panorama da legislação internacional? A gente pode ver que em alguns países, como Estados Unidos, Israel, Portugal, alguns estados da Espanha, entre outros, já tem uma base geral de legislações que envolvem toda uma série de parâmetros que a água de reuso precisa ter para que possa ser utilizada na agricultura. Então, existe toda uma base técnica científica que foi reunida por esses países e foi transformada em uma legislação, em uns mais rígida e outros menos rígida, mas que tem garantido aí o desenvolvimento da agricultura irrigada nesses países, tendo como base, em alguns casos, o reuso de água. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco do panorama internacional com relação à questão da legislação. Vocês podem ver que em alguns países já existe uma legislação, esses que eu mencionei, por exemplo. Em outros países, o reuso de água ele é contemplado de alguma maneira, ele é mencionado, quer sobre forma de estratégia de algum programa, quer sobre alguma forma de regulamentação sanitária, ou em algumas regiões de cada país. Você pode ter algum tipo de legislação. E em outros países, a legislação, os protocolos ainda não existem. Então, assim, se você for conversar com as pessoas que trabalham com reuso de água na agricultura, você vai perceber que essa é uma limitação importante, especialmente para nós aqui no Brasil. É fundamental que tenhamos um protocolo de uso dessas águas para que possamos garantir tanto o aumento da produtividade, a ampliação da oferta hídrica, que políticas públicas se baseiem nessa disponibilidade de água, mas que também a gente não incorra num problema de sustentabilidade, num problema ambiental que ninguém quer. Certo, gente? Então, assim, esse panorama da legislação, embora nos mostre que, embora o reuso de água seja uma prática bastante antiga, ele não tem marcos legais em alguns países do mundo. E aí, por fim, nessa terceira etapa da minha fala, eu gostaria de falar um pouco sobre essas pesquisas e experiências, certo? Que a gente tem feito aqui no nosso grupo de trabalho, e eu quero começar falando sobre os trabalhos feitos aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, pela nossa equipe, do nosso programa de pós-graduação. E aí, eu quero apresentar para vocês aqui um primeiro trabalho que foi extraído da dissertação da Cassiana, interação entre urina e efluente doméstico na produção de milheto. Então, o objetivo desse trabalho, gente, foi se valer daquela carga nutricional que a urina tem, que a gente já mencionou, e trabalhar com doses de urina diluída no próprio esgoto, com o objetivo de encontrar uma dose que proporcionasse uma produção compatível, semelhante à testemunha, que no caso foi trabalhada com a fertilização mineral recomendada e irrigada com água de boa qualidade. E aí, se vocês olharem com calma, a gente trabalhou com 3 tipos de solos diferentes, pluvissolo, neossolo e planossolo. Esses solos são provenientes, né, são oriundos de áreas
de áreas degradadas dos Caribes Velhos da Paraíba, né? De um núcleo de desertificação. A gente fez questão de trabalhar com um solo que tinha problemas, que era um solo degradado, e a gente verificou, ao final do trabalho, que a utilização de 4,5% de urina no efluente doméstico, quando se trabalhou com subsolo crômico, proporcionou resultados de massa de grãos e eficiência do uso da água semelhantes à testemunha. E aí, claro, gente, esse foi um primeiro passo que foi dado nesse sentido, mas existe toda uma conversa sobre essa questão da obtenção da urina, que aí são cenas para os próximos capítulos, né? Mas o que a gente estava querendo avaliar, inclusive, era a viabilidade realmente de utilizar a urina concentrada como um potencializador da carga nutricional do esgoto doméstico. E aí, até a própria escolha dessas doses levou muito tempo. A gente teve que sair testando dose por dose. Começou com 10, depois veio caindo para 8, até chegar numa dose que não causou dano para a planta e nem para o solo, certo? Esse foi um primeiro trabalho que envolve a utilização de urina humana e de esgoto doméstico, e aí dentro dessa lógica do reuso de água na agricultura. Claro, também dentro da perspectiva da recuperação de áreas degradadas. Um segundo trabalho que eu quero apresentar para vocês foi feito dentro do contexto dos cultivos hidropônicos. Foi feito aqui. A gente expôs as plantas a massas de água residuária que eram substituídas em tempos específicos. Por exemplo, umas plantas foram expostas a esgoto doméstico, água residuária, que eram substituídas diariamente, certo? Outras plantas foram expostas a efluente doméstico, a água residuária, que eram substituídas a cada 2 dias, a cada 3 e a cada 4 dias. E aí a gente também trabalhou de diferentes substratos de cultivo. E aí vocês podem observar pelos gráficos, né? A gente está falando de girassol ornamental, o tempo de renovação, ou seja, quanto mais tempo aquela massa de água passava circulando no sistema hidropônico, o tempo de renovação acabou afetando negativamente o comprimento e o diâmetro da haste, o número de folhas e a área foliar. No entanto, os parâmetros de crescimento das flores ainda se mantiveram dentro dos padrões comerciais, né, em todos os tempos testados. Claro, porque algumas floriculturas utilizam flores menores para compor o buquê de alguma forma, né? Mas o resultado foi bastante interessante porque a gente conseguiu, dentro de uma lógica hidropônica, sem adicionar fertilizantes minerais, apenas circulando água residuária proveniente de esgoto doméstico, produzir com qualidade comercial flores de girassol, certo? Girassol ornamental. Um outro trabalho que eu quero mostrar para vocês, e aí só para não ficar muito nas flores, porque existem outros trabalhos com floricultura que a gente fez também, falar aqui um pouco de oleaginosas, o trabalho do professor Manassés Mesquita da Silva, que é nosso parceiro aqui também, a gente trabalha junto, que foi avaliar o crescimento, a produtividade e o teor de óleo em plantas de mamoneira irrigadas com efluente doméstico. Agora, esse efluente doméstico foi submetido a 3 processos distintos de tratamento. O reator de manda de lodo e fluxo ascendente, né? Depois ele foi seguido pela lagoa de polimento, a gente vai chamar isso de reator WASB, para fins nossos aqui de definição. O segundo tratamento que ele expôs foi o decanto digestor, seguido do filtro anaeróbio, e depois seguido da lagoa de estabilização, a gente vai chamar de decanto digestor. E o filtro anaeróbio seguido de lagoa de estabilização, que é o filtro anaeróbio, como a gente vai chamar aqui. E, por fim, um 4, que foi uma testemunha, água de abastecimento. E aí, ele utilizou no trabalho dele 100% e 120% da lâmina de evapotranspiração da cultura. Se vocês olharem aqui com calma, vocês vão ver que nas características físico-químicas dessa água, você tem algumas diferenças, né? Você pode ir aqui para a DQO do filtro anaeróbio, ele se destaca. Você pode ver que a condutividade elétrica do filtro anaeróbio é um pouco menor. Você pode ver aqui que o teor de cálcio é compatível com o do reator WASB, mas é maior que o decanto digestor. E aí você pode ver também
essa questão de fósforo, que possui um conteúdo médio entre o reator e o decanto digestor. Enfim, você pode ver que existe uma menor quantidade de magnésio, certo? Existem algumas características que estão relacionadas ao filtro anaeróbio. E aí você pode observar que os resultados das plantas que foram irrigadas com filtro anaeróbio, você obteve maior incremento na altura, no diâmetro do caule, no número de folhas. E os resultados apresentaram diferenças entre os tratamentos. Ou seja, tratar o esgoto com diferentes formas de tratamento também pode implicar em resultados diferentes na cultura da mamoneira especificamente. Aqui, nessa segunda forma de avaliação, ele utilizou contrastes ortogonais para comparar os 3 tipos de água residuária tratada com a água de abastecimento, né, com a testemunha. E aí você pode ver resultados significativos para a fitomassa seca da parte aérea e para a produtividade dos grãos. Isso, gente, tanto quando se utilizou lâmina de 100 com lâmina de 120% da evapotranspiração de referência. De todo modo, fica claro aqui as diferenças nos resultados produtivos da cultura quando se trabalhou com diferentes formas de tratamento do esgoto doméstico. Dando sequência aqui aos trabalhos do nosso grupo, aqui tem um trabalho da tese do Breno, que foi a avaliação da performance agronômica do algodão colorido irrigado com esgoto doméstico tratado e também fertilizado com potássio. E aí vocês podem ver que foi utilizado 5 lâminas de irrigação baseadas na evapotranspiração da cultura e também foi aplicado 5 doses de potássio, certo? Uma testemunha absoluta foi utilizada, claro, trabalhando-se com água de abastecimento, com lâmina correspondente a 100% da evapotranspiração da cultura. E aí, quando você observa os resultados, você verifica que para a lâmina de 150%, ou seja, a maior lâmina, e para a dose de 100% de potássio, o resultado na produtividade foi cerca de 90% maior do que na própria testemunha. E aí você fica pensando, puxa, 150% é muita água. E aí veja só os resultados disso com relação à questão da troca gasosa, certo? Quando você trabalhou com uma lâmina muito superior da evapotranspiração da cultura, você vê que a eficiência das trocas gasosas foram lá para cima, tá vendo? Você pode ver também que a interação entre as lâminas de irrigação com o esgoto e as doses sugerem que a dose de potássio adequada vai depender da lâmina de irrigação, o que já era esperado, uma vez que a própria água de irrigação já traz potássio. Então, quanto mais água você põe, mais potássio, teoricamente, você adiciona, certo? Esse aqui também foi o trabalho da tese do Breno. Certo, gente? Mais um trabalho ligado também à produção de girassol agora, um trabalho extraído dos trabalhos de conclusão de curso do Daniel, que foi avaliar a questão do acúmulo de nutrientes em girassóis irrigados com esgoto doméstico tratado, e essa avaliação feita por metodologias estatísticas diferentes, como uni- e multivariadas, por exemplo. E aí vocês podem ver que houve uma sequência de potássio, nitrogênio, cálcio, fósforo, magnésio e enxofre para uma produtividade média superior a 3.000 quilos por hectare, certo? Agora, um detalhe que é mais interessante é que a influência do esgoto doméstico utilizado na irrigação foi percebida na translocação de fotoassimilados. A planta alocou mais fotoassimilados na parte aérea, capítulo e aquênios do girassol, que é o que realmente interessava no caso aqui da pesquisa, certo? Um outro destaque é que houve maior extração de nutrientes quando a irrigação foi feita com esgoto tratado pelo decanto digestor mais filtragem anaeróbia, certo? Isso é um detalhe interessante que mostra a influência do tipo de tratamento do esgoto sobre a cultura. E agora, pessoal, vou mostrar aqui um pouco as experiências que os nossos parceiros do INSE têm feito, que a gente tem trabalhado aqui.
e eles têm uma percepção, uma ligação, uma ideia de trabalhar com reuso muito ligada à recuperação de áreas degradadas. Está aqui um pouco das informações sobre o semiárido brasileiro, certo? E aí, vejam, uma planta piloto em escala municipal, né? Um trabalho feito na cidade de Frei Martinho, no estado da Paraíba, e em São Fernando, no estado vizinho nosso, do Rio Grande do Norte, certo? Tem uma parceria do INSA, do BNB e das prefeituras, certo? Vocês vão ver que o trabalho envolvendo o consórcio entre palma forrageira irrigada com água residuária e espécies arbóreas, dentre elas a glericídia, certo? Em áreas degradadas tem dado algum resultado interessante. Vocês podem ver aí nas imagens as áreas sendo revegetadas e a palma podendo ser utilizada para forragem. Aqui está uma planta piloto também, isso aqui já foi em Campina Grande, certo? A utilização de sistemas agroflorestais, mais uma vez, o consórcio de palma com espécies florestais. A ideia aqui nesse caso foi montar um sistema agroflorestal com o objetivo de recuperar uma área degradada. E essa área degradada, gente, foi a razão dessa degradação foi a retirada da camada superior do solo para a construção civil. Ou seja, era uma área que estava literalmente na pedra. E vocês podem ver na imagem que o desenvolvimento das plantas está sendo considerável, claro, com todo o aporte da aplicação de água e nutrientes do esgoto doméstico tratado. A figura mais embaixo mostra um pouco de um trabalho feito ligado à área de silvicultura, né? A irrigação de espécies florestais, certo? Esse trabalho aqui, gente, foi feito na área da sede administrativa do Instituto Nacional do Semiárido, que fica em Campina Grande, na Paraíba, certo? E aqui mais um trabalho também ligado a essa questão de produção de palma irrigada na cidade de Cubati, é um outro trabalho municipal. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a unidade de tratamento e a unidade de reuso do lado, certo? O INSA, na verdade, tem expandido esse trabalho de produção por campos de palma, por todo o semiárido brasileiro. Essa ideia de produzir palma utilizando água residuária tem tido exemplos fantásticos, né? A produção tem sido muito boa, muito interessante, com possibilidade de corte a cada 6 meses. Isso tem dado um incremento muito significativo para produtores, especialmente das regiões leiteiras, que têm tido essa oferta de forragem. Vocês sabem que no semiárido brasileiro a gente tem uma oferta hídrica, especialmente água proveniente da chuva, uma grande variabilidade no espaço e no tempo. Ou seja, essa tecnologia tem sido utilizada para quebrar um pouco essa produção sazonal, para que a produção de palma possa acontecer durante o ano todo. Claro, a palma é uma cultura tolerante ao ambiente, certo? Ela vai existir ali durante o ano inteiro, faça chuva, faça sol, mas a irrigação tem trazido uma possibilidade de se aumentar os níveis de produtividade. Certo, gente? E, dentre outros exemplos, esses exemplos aqui foram os que eu elenquei. Eu também posso citar aqui os trabalhos feitos pelo nosso colega Abelardo, pelo professor Edivan, lá na região de Pesqueira, aqui também no estado de Pernambuco, né, trabalhos ligados ao reuso de água na produção de girassol, produção de milho, entre outras culturas, tanto no âmbito familiar como na ideia de uma agricultura mais comercial, certo? Então, assim, nós temos vários exemplos da utilização da água residuária proveniente de esgoto doméstico na agricultura com sucesso, certo? Nos resta agora estabelecer protocolos que respeitem certos parâmetros, como bioma, como tipo de solo, como a origem da água, dentre outros, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter um reuso de água cada vez mais seguro, que é o que a gente quer. É claro que a gente tem uma massa de água aí que é muito importante, tanto do ponto de vista da disponibilidade hídrica, como do ponto de vista da disponibilidade nutricional, certo? E os resultados das pesquisas têm mostrado que os cultivos têm sido viáveis e que os resultados são promissores, certo? Então, gente,
essa era a minha fala. Essa é o meu mote, como a gente diz aqui no Nordeste, para que a gente possa trocar ideias sobre o tema. Muito obrigado. Juliana? Oi, tô ouvindo agora. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana Carvalho, sou estudante do Instituto Federal Goiano de Urutaí e vou mediar as perguntas de vocês aqui, né? Acho que ela testou, mas ela está com o microfone fechado. Só um minuto. Tem uns áudios interferindo. E vou estar mediando as perguntas de vocês. Então, quem quiser, tiver interesse de fazer pergunta no chat, a gente vai estar olhando lá agora. Professor, quero te agradecer pela palestra, né? Foi uma palestra excelente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente fica muito grato mesmo, de coração. E vou estar repassando as perguntas do pessoal, as dúvidas. E uma dessas perguntas é sobre a aplicação de equipamentos de osmose reserva. Já é uma realidade viável para o uso de águas no semiárido brasileiro? Então, quando a gente tem alguns exemplos de aplicação de equipamentos que se valem da osmose reversa, né? Vocês sabem que existem outras formas de se tirar íons da água. Eu lhe diria que existem algumas políticas públicas que são feitas nesse sentido, certo? Mas no sentido de atender comunidades difusas. A gente tem alguns problemas de abastecimento, até pelo fato de que no semiárido brasileiro existem algumas comunidades que estão um pouco mais distantes, a gente chama de comunidades difusas, e os programas têm sido utilizados para atender a demanda de abastecimento de água dessas comunidades. E aí nos aparece a ideia de que é possível reutilizar, ou melhor, utilizar esse rejeito, certo? Então, assim, existem alguns programas, como o programa Água Doce, que capitaneiam essa discussão sobre a dessalinização no semiárido, mas ela existe sim, existe em comunidades difusas, e lhe digo mais, já existem muitos trabalhos feitos, e aí eu posso citar vários colegas que se preocupam em aproveitar, em dar um destinamento correto a esse rejeito de salinizador. Entendi. Obrigada, professor. Uma outra pergunta aqui é que seria possível, após, né, o devido tratamento, usar as águas cinzas, negras e amarelas para irrigar plantas comestíveis. E se sim, qual que seria a aceitação dos consumidores para isso? Como que o senhor vê essa questão do mercado, né? Porque, querendo ou não, o pessoal ainda às vezes tem aquele preconceito de uma água tratada, né? Então, é muito boa essa pergunta, porque desde que o produto a ser consumido não entre em contato com o esgoto, a gente, teoricamente, não tem problema. Não tem como patógeno, como o vírus, a bactéria entrar pela planta. Não tem como, ele é muito grande para entrar pelo sistema vascular da planta. O problema acontece quando existe o contato do produto com a água, que não é devidamente tratada. Aí sim, você tem um sério problema. A questão de, por exemplo, você utilizar sistema de irrigação como sistema de aspersão convencional ou microaspersão. Só para dar um exemplo mais claro, água de reuso em hortaliças folhosas, desde que essa água não tenha o devido tratamento, isso pode realmente se constituir um problema de saúde pública. Agora, assim, eu te confesso que existe, de fato, uma barreira cultural muito grande, pelo menos aqui no semiárido que a gente anda. É uma coisa a se trabalhar realmente, mas eu acredito que a voz da ciência e os protocolos a serem utilizados, com o tempo, pode ser que isso seja diluído e aos poucos as pessoas passem a consumir os produtos do reuso, vamos dizer assim.
aqui é bem interessante, porque aqui a gente teve, né, no meu instituto aqui onde estudo, uma feira de mostra de profissões, e temos um professor aqui que trabalha também com a parte de resíduo, né, de reuso de água. E ele fez uma pequena hidroponia para mostrar para o pessoal, e quando falou, né, que a água era tratada, todo mundo teve aquele preconceito mesmo, assim, de, nossa, mas o alface não vai estar contaminado, mas realmente é algo muito cultural ainda. Deixa eu verificar aqui se vai ter mais perguntas, professor. Sim, temos aqui. Tem um participante que coloca aqui que o Cloudfish, eu não sei se é esse o nome correto pronunciado, é um que dá para ser usado nessa região? Eu não entendi. Cortou aqui para mim. Ele pergunta o seguinte, se o Cloudfish, eu não sei se pronuncia dessa forma, se ele dá para ser usado nessa região. É uma técnica, ele comenta embaixo. Se ele puder explicar um pouco mais sobre a técnica, pode ser? Eu vou pedir, Matheus, se você estiver nos ouvindo, puder explicar um pouco mais, que aí eu consigo passar para ele a pergunta. Professor, até uma curiosidade minha, eu, pelo menos aqui na minha região, a gente não vê muito o reuso para agricultura, tipo, em grande escala mesmo, né? Eu não sei como funciona aí. Mas você acha que é mais por questão ainda de falta mesmo do conhecimento, porque não é tão novo a questão da reutilização de água, né? Mais seria por conhecimento, seria caro para fazer um investimento inicial, seria mais o quê? Então, assim, existe uma série de fatores, na verdade, que justificariam, podem ser atribuídos essa causa, né? Talvez uma primeira possa ser até o próprio fato do custo da água de boa qualidade ser muito baixo. Se você olhar para os países que têm uma legislação mais rigorosa, você vai ver que pagam lá, a água é cobrada por metro cúbico. Então, a água de boa qualidade tem um preço, a água de reuso tem outro preço, uma água insalubre tem outro preço. Então, isso faz com que as pessoas decidam qual água comprar para qual fim utilizar. A gente está num país que é muito abençoado, que tem muita água, e que o preço dessa água ainda é, vamos dizer assim, acessível, entende? Então, essa pode ser uma razão. Uma outra razão pode ser também a própria questão cultural também. Você vender um produto do reuso ainda pode ser alguma barreira, sabe? Eu colocaria essas duas, mas eu tenho certeza que tinha uma série de razões, inclusive estruturantes, para que o reuso não decole com tanta força. Inclusive, uma razão legal, né? Nós não temos um protocolo de uso para que o agricultor que se proponha a utilizar em larga escala divulgue o seu produto, um produto produzido dentro de um protocolo estabelecido pela autoridade competente, né? Entendi. O Matheus deu uma explicada, eu vou tentar repassar para você. Ele fala que é uma técnica, né, de pescar a água das nuvens, né, de coletar essa água de forma de neblina, vapor. Sim, olha, o que a gente conhece lá no semiárido, existe uma técnica que foi meio que importada de Israel, que eles chamam de orvalho de Deus, né? Você coloca uma estrutura de um plástico, né? Acho que é um polietileno específico, e o orvalho da noite, ele condensa e você conduz essa água para as plantas, certo? Isso a gente vê, mas é Mateus o nome dele, né? Isso. Mas, Mateus, isso ainda é uma coisa muito, vamos dizer assim, da academia, é uma coisa muito, vamos dizer assim, no mundo da pesquisa. Deixa eu te dizer uma outra coisa, Matheus, que a gente utiliza aqui, sistemas de captação de água in situ, ou seja, a utilização de formas de manejo do solo que favorecem o acúmulo e o armazenamento de água no solo por ocasião da precipitação, que para nós aqui se concentra em 3, 4 meses do ano. Outras coisas que a gente utiliza aqui, por exemplo, é a própria barragem subterrânea,
é uma outra forma de acessar a água. Alguns agricultores menores utilizam tanques de pedra, sabe? Pequenos barreiros. Como a gente diz, a gente se vira muito nos 30, entre aspas, quando se tem pouca água, né? E eu vou lhe dizer, viu, Matheus, o produtor aqui do nosso semiárido, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro porque ele lida com toda essa variabilidade, enfrenta chuva, enfrenta sol, e vai dando o seu jeito, vai criando um conhecimento que permite ele atravessar os verões da vida, né? Os invernos da vida também. Mas muito boa a colocação. Obrigado pela pergunta. Até uma professora, a Gisele, que nos abriu o evento também aqui com a gente, ela comentou que é uma startup alemã que chama Water Foundation, eu acho que é assim que fala, que é a técnica aí que ele comentou. Deixa eu verificar aqui se nós temos mais perguntas, professor, só um instante. Eu tenho uma pergunta aqui, que é como que seria pegar essa água das cidades e levar para o campo para utilizar na agricultura? Qual que seria essa melhor forma para transladando nessa água? Entendi. Então, isso daí cai naquela ideia de gestão dos recursos hídricos, né? Isso passaria muito pela ideia de políticas públicas que tivessem a disponibilidade de fazer, como disse numa fala recente, nos últimos 5 anos, a secretária de Agricultura, a secretária de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, a famosa transposição de águas de grandes centros urbanos para regiões de interesse a serem utilizadas na agricultura. Então, assim, exemplos de reuso de água em larga escala e como isso é feito, como isso é gerenciado, a gente tem muito ao redor do mundo. E Israel, por exemplo, é um grande exemplo disso, certo? Então, assim, tecnologia para fazer essa captação dos grandes centros e disponibilização para as áreas de cultivo, com certeza a gente já tem. Obrigado pela pergunta. Deixa eu só conferir mais uma vez aqui. A gente está com um grupo no Telegram também, às vezes o pessoal manda por lá. Não, acho que no momento nós não temos mais perguntas, essa foi a última. Queria te agradecer novamente, professor, pela palestra, foi excelente, por estar sanando essas dúvidas do pessoal. Então, muito obrigada por contribuir novamente com a gente, tá bom? E a gente fica muito feliz e com certeza saímos daqui com um aprendizado bem maior. Eu que agradeço pelo convite, de poder estar aqui trocando ideias com vocês, de poder estar conhecendo outras pessoas que também fazem a engenharia agrícola, né? A gente que está aqui em Recife, no curso de graduação de Engenharia Agrícola e Ambiental, é uma satisfação muito grande e estou sempre à disposição, quando vocês precisarem, é só entrar em contato que a gente está à disposição. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos e muita saúde, estejam bem. Obrigada, ficamos agradecidas mesmo, professor. Obrigada a todo mundo que está participando e a gente tem uma próxima palestra daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau.